Pessoal, deu problema realmente aqui na internet. Vai saber, o vídeo caiu provavelmente a internet. Enfim, vamos voltando aí agora, pessoal. Vai saber se são esses problemas que acontecem são esses problemas que acontecem com a internet. O Sila de hoje caiu. Nunca tinha acontecido isso comigo, de simplesmente derrubar a live. Derrubaram aqui. Enfim. Não sei o que aconteceu. Mas enfim. Faz parte. Obrigado. Na hora que tinham falado que tinha travado, né? Enfim. Como eu falei, é raro. Acho que é a segunda vez que faço uma live na hora do almoço. Então, de repente a internet na hora do almoço é pior do que outros horários, né? Vai saber. Mas aí falávamos um pouco do temperamento aqui, né? Enfim, falávamos um pouco, não falávamos muito. Deixa eu até botar aqui de novo, antes que os outros que vão chegando aqui. E aí as pessoas já vão começar a perguntar qual é o tema. Pronto. Está falando dos temperamentos, a diferença dos temperamentos para a personalidade. Então a gente tem controle sobre o temperamento. A gente consegue, mesmo que o nosso modus operandi natural, nosso modo de agir bruto seja daquele jeito, nós temos total controle sobre aquilo. Não necessariamente o sanguíneo ele vai ser eternamente instável. Ele nunca vai conseguir escolher nada. Consegue, lógico que a tendência dele é essa certa instabilidade. Mas ele consegue ir até o fim em algo, ele consegue passar num concurso público. Está aí o Beto, meu amigo, que dá essas aulas de concurso público, que é sanguíneo, enfim, passou em primeiro lugar em vários locais, em vários concursos do Brasil, sendo sanguíneo, enfim. Alguns poderiam, puxa vida, mas ele não vai conseguir focar no estudo. Conseguiu. E assim são vários. As coisas não são determinísticas. Esse é o problema, às vezes, quando as pessoas querem entender um temperamento como algo determinístico. Eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Isso é verdade, meu temperamento é desse jeito, eu vou morrer desse jeito, é verdade. Então eu não tenho como fazer nada e eu vou ser sempre assim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente pode fazer muito. O temperamento nos ajuda a nos conhecer para que a gente possa saber como lidar com isso. Não a ficar irritado, não a criticar o outro. Né? Às vezes eu escuto muito em mentoria, às vezes as pessoas usam o temperamento como forma de agressão. Né? Também você é uma melancólica, né? Também você é um colérico que vive gritando, né? Também você é um fleumático que não sai do lugar, também você é uma sanguínea que só quer saber de festa. Né? Então as pessoas às vezes querem pegar toda a teoria dos temperamentos para usar como uma forma de agressão dentro de uma briga do casal. Né? E não é para isso, também não é para isso. Agora, o entendimento dos temperamentos nos ajuda muito no relacionamento, na forma como eu vou aprender a lidar comigo mesmo e como eu vou lidar com uma pessoa no qual estou casado e que tem um temperamento XYZ. Gente, não existe, abrindo parênteses, um temperamento que seja melhor e um temperamento que seja pior. Isso é uma bobagem, alguém querer achar isso. Porque em determinados momentos começaram a colocar, e eu sei o motivo pelo qual começaram a fazer isso, por exemplo, você começaram a colocar aqui um temperamento fleumático, um temperamento bom, e um temperamento colérico, um temperamento ruim. Não, é verdade. O temperamento fleumático tem coisas boas dentro de si e tem coisas que não são tão boas. O temperamento colérico da mesma forma. Então não existe isso. Entende? Não, vou procurar então um namorado agora que seja sanguíneo, porque, enfim. E aí as pessoas começam a querer a direcionar, inclusive, a sua procura para um determinado temperamento. Marcelo, mas eu ouvi dizer que o melancólico com o fleumático se dão muito bem. Eu ouvi dizer, olha, gente, existem combinações de temperamentos dos mais diversos, diferentes possível, que dão super bem e os mesmos temperamentos que dão super mal, porque não é ele
exclusivamente o seu temperamento que vai dizer se seu casamento vai dar certo ou vai dar errado. O que vai fazer com que ele dê certo ou dê errado não é o seu temperamento, mas a sua atitude em relação ao seu casamento. É isso que vai fazer com que ele dê certo ou dê errado. O temperamento é simplesmente mais um aspecto nesse jogo. Um aspecto importante, é verdade, um aspecto importante, mas simplesmente mais um aspecto. De modo que não é ele que vai definir se o seu casamento dá certo ou dá errado. Não é ele. Tá? Grande Ricardo. Estávamos falando do fleumático agora mesmo. Então, a gente tem que parar um pouco com essa bobagem. Entende? De achar que é o temperamento da pessoa que está estragando o seu casamento. Não é. É a sua incapacidade de lidar com aquela pessoa que pode estar estragando o seu casamento. Aí, ok. Mas não é o temperamento em si. Sabe? Senão a gente pode começar a tomar raiva por certos tipos de atitudes de certas pessoas de certos temperamentos. São chamados preconceitos, né? O cara tem um preconceito em relação a pessoas daquele temperamento. Quando não, ele tem que aprender a amar as pessoas de cada um dos tipos de temperamento. E de cara, a gente já nota uma coisa que é muito importante com o temperamento. Em geral, a probabilidade é maior que a gente se case com uma pessoa que tem um temperamento diferente do nosso. Afinal, são 4, probabilidade, sei lá, 75% que eu case com uma pessoa com um temperamento diferente do meu. Uma probabilidade bem grosseira. Que eu case com uma pessoa com um temperamento diferente do meu. Então, a forma como ela vai reagir em relação às coisas do mundo são diferentes. E mesmo que ela tenha o mesmo temperamento, às vezes a gente se irrita. Já repararam, abrindo um outro parênteses aqui, que a gente se irrita normalmente mais dos defeitos? Nós estamos falando de defeitos, vamos falar depois. Quando passar essas lives de temperamento, vamos falar sobre alguns defeitos. Eu acho que é muito importante. Mas já repararam que quando a pessoa no qual a gente convive tem um defeito que é o mesmo defeito que o nosso, isso nos incomoda mais? Não sei se vocês repararam isso. Se somos preguiçosos e casamos com uma pessoa que é preguiçosa também, talvez, sei lá, no aspecto de acordar de manhã. Temos dificuldade de acordar de manhã e casamos com uma pessoa que também tem essa dificuldade. Esse defeito do outro parece que ele é muito pior para nós, né? Pior para nós, porque no fundo, o defeito do outro está nos lembrando do nosso. Então isso mexe mais. E o temperamento, eu diria que às vezes é parecido, né? Às vezes quando a pessoa tem o mesmo temperamento, é casada com uma pessoa com o mesmo temperamento, é que não mexe mais também. E puxa vida, tá vendo? Ela age do mesmo jeito, tá vendo? Ela é melancólica, ela já está guardando as coisas, ela já está solidificando as coisas. É assim que eu faço também. Eu não quero que ela faça igual, porque eu sei quanto que isso é ruim, né? E isso mexe com a gente. O estudo dos temperamentos, ele ajuda muito no relacionamento, porque nos ajuda a saber mais ou menos prever como é a reação das pessoas em relação aos acontecimentos e nos ajuda, sobretudo, a parar de achar que a pessoa age daquela forma para nos irritar, ou então age daquela forma porque não nos ama. Porque, olha, é o que eu mais escuto quando eu começo uma mentoria, e normalmente toda mentoria eu começo com uma temática dos temperamentos. É batata, entende? Em todos os casos praticamente, a gente tem que trabalhar pelo menos em algum momento a questão dos temperamentos, porque isso vai dizer muito da forma como as pessoas reagem, como as pessoas brigam, como as pessoas lidam com os problemas conjugais. E quando eu chego e explico um pouco disso que a gente está explicando aqui hoje, para elas, muitas das coisas, muitos problemas acabam ali. Ah, puxa vida, eu achei que ele fazia isso porque ele não me amava. Puxa vida, fulano, meu marido guarda tudo e ele é meio vingativo, ele vinga de mim porque ele não me ama. E ele procura vingar. E eu falei assim, olha, mas o colérico, ele age assim, 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 assado.
Mas é assim mesmo? É assim. E aí, enfim, parece até uma coisa de cartomante, né? Que você começa a falar como é que é o comportamento daquele determinado temperamento que eu julgo que é daquela pessoa, ou do marido dela, e a pessoa parece, poxa, mas eu não te falei nada, como é que você sabe? Meu marido, tá vendo? Já começou a colocar característica, parece dislexo, tá vendo? Sempre tem um problema, é bipolar, disléxico, é impressionante. Poxa vida, Marcelo, mas parece que você está aqui em casa, você soube qualificar exatamente o que acontece aqui. Você sabe qualificar exatamente como é o meu marido. Você nem tem conversado às vezes com a pessoa, com meia dúzia de características que me dizem, mas como é que você sabe isso? Né? Você é cartomante? Não, é simplesmente um estudo dos temperamentos. Você estuda o temperamento, você vê o temperamento colérico, ele vai agir assim, em geral ele vai agir assim, assado, na briga dele vai assim, não vai querer perder uma briga, ele é vingativo, então depois se ele achou que ele perdeu, depois ali na esquina ele vai tentar recuperar aquilo que ele perdeu, e uma série de outras características. Então isso, de certa forma, essa previsibilidade e essa impessoalidade faz com que isso traga uma certa tranquilidade para as pessoas. Caramba, ele age assim porque ele é desse jeito. Não é porque ele não me ama ou porque ele faz isso só comigo. Né? Mas é porque é o jeito dele, é o jeito dela de reagir às coisas. E as pessoas se tranquilizam em geral, de cara. Como é que vai resolver o problema? Não resolveu, continua ali, né? Mas isso traz uma certa serenidade e um certo entendimento. Da mesma forma quando a gente, às vezes quando a pessoa é realmente disléxica, ou quando ela tem uma bipolaridade e sei lá, o médico faz esse diagnóstico e a outra pessoa se acalma. Ufa, caramba, ela agia assim porque tinha algum problema psiquiátrico, vai tomar um remédio, agora vai melhorar. Você devolve a esperança no coração, às vezes, que desesperançoso, pessimista já, em relação a outra pessoa. A gente nunca pode perder a esperança em relação a alguém. Nunca. Tá? Eu diria que é a forma de assassinar uma pessoa, e assassinar mesmo, matar uma pessoa é quando nós perdemos a esperança em que ela pode mudar, que ela pode ser melhor. Isso sim é uma coisa muito ruim, que a gente não pode deixar entrar na nossa vida. Né? Meu marido não tem mais jeito. Não diga isso. Eu diria, não pense nisso. Não deixe que esse pensamento, ou melhor, às vezes o pensamento vem, mas não deixe com que ele cresça nesse sentido. Ele não tem mais jeito, não dá mais certo. Mas eu não falo isso pra ele, Marcelo. Você não fala, mas indiretamente isso vai sair. Olha lá, tá vendo? Eu não tenho mais esperança, mano. Entende? Só que essa sua falta de esperança que você diz pra mim agora, ela vai se traduzir depois nas suas atitudes. Mesmo que você não queira. Não, Marcelo, mas ele nem percebe. Percebe que você já o matou. Ela muda se ela quiser, mas é lógico, mas quando você mata a esperança dela, dizendo que ela é daquele jeito e vai morrer daquele jeito, você matou a possibilidade, inclusive, dela mudar se ela quiser. Sai mesmo, lógico que sai. Você mata a possibilidade dela mesmo. Quando você diz, você é desse jeito, você matou, você rotulou. É muito comum isso, uma pós-traição. O cara ganha, ou a mulher ganha, o rótulo de traidor na testa e que não sai mais. E não há tratamento a laser que tire aquela tatuagem de traidor escrito na testa da pessoa, que a outra pessoa olha para ela e só enxerga aquele rótulo, traidor. De modo que todas as vezes que eu me direciono àquela pessoa, eu me direciono diante de um traidor. Até matar a pessoa. É a mesma coisa, é matar, estou matando. Lógico, tem, mas eu não quero que seja assim, é difícil para mim, eu estou lutando. Ok. Agora, o problema é querer manter aquilo. Não, para nunca mais esquecer, eu deixo o rótulo de traidor. Entende? A gente tem que arrancar esses rótulos que a gente coloca na pessoa. Tirar esses rótulos. Tá? Isso é muito importante. Então, o temperamento ele nos ajuda a entender melhor o outro
para que eu possa lidar melhor com ele. Entende? Não adianta. Se eu estou diante de um colérico, nós falaremos isso depois, teremos uma live específica para cada temperamento. Se eu estou diante de um colérico, não adianta eu querer discutir batendo de frente com um colérico. É bobagem, é burrice, é usar a estratégia errada. Ah, Marcelo, mas dentro da minha casa, do meu casamento, eu tenho que ter estratégias agora. Eu pensei que as coisas fluíssem de forma natural. Minha filha, mas a vida, você vai notar que tudo que flui de forma natural não vai dar certo. Entende? Ah, mas eu tenho que ser artificial, criar uma estratégia? Muitas vezes vai ter que criar essa estratégia sim. E é uma estratégia que você vai criar, muitas vezes, para a vida toda, né? Me perguntaram, né, o que a gente faz para... Não lembro qual a pergunta que fizeram na caixinha. Você é quente, né, Taina? A sanguínea é quente. A pessoa perguntava, né, o que eu faço para recuperar o meu casamento? Eu colocava paciência, uma boa estratégia, e aí colocava algumas outras coisas lá. Não me recordo nem o que eu respondi. Tem que ter uma boa estratégia. Entendeu? Se você está diante de um colérico, não adianta você bater de frente para querer convencê-lo de alguma coisa no momento onde ele já definiu na cabeça dele certas coisas. Não adianta, bobagem. Você vai viver brigando com aquela pessoa. Então eu vou fazer de uma forma diferente. Falaremos isso quando estivermos falando do colérico, não vou me adiantar. Mas é usar de uma boa estratégia para lidar com aquela pessoa. Repara, quando a gente fala isso para alguém que vive no mundo do empresarial, ou no mundo dos negócios, ou no mundo onde a pessoa, sei lá, no mundo político, em outra esfera, no mundo profissional, as pessoas encaram isso bem, né? Ah, uma boa estratégia, poxa, que bom, isso é legal, vamos fazer isso, porque, enfim, a pessoa tem aquele temperamento, as pessoas encaram bem. Agora, quando fala do casamento, as pessoas não encaram bem, acham que é uma coisa artificial e que não vai fazer, porque deveria fluir de uma forma natural, uma química. Me parece isso é uma ideia errada, esse naturalismo que às vezes a gente quer viver dentro do casamento. A gente faz tudo em outros âmbitos, para tentar ser melhor, para ajudar, para lidar melhor com as pessoas, para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais uma posição social melhor, para ganhar uma eleição. A gente faz de tudo. Agora, não tem a mesma pegada dentro de casa. Em casa acho que tem que existir um naturalismo. Isso está errado. Se a gente nota que a família é o nosso bem maior, e ali é onde está a razão da nossa vida, ali sim que eu deveria botar todos os meus esforços. Ali sim que eu deveria ter uma excelente estratégia. Ali sim que eu deveria apostar todas as minhas fichas. Você entende? Eu estou falando de todos, não estou falando de nenhum específico agora. Entende? E a gente não faz isso. Aí fala em boa estratégia dentro do casamento, a pessoa se assusta. Mas não quero fazer. Ah, não. Mas eu acho que as coisas deveriam fluir naturalmente. Eu acho que deveria haver uma química. Que a química. Aí você pergunta química. Que química? É química. Tudo bem, eu entendo quando a pessoa quer dizer química. Eu até entendo. Né? Ela quer dizer o sentimento ali, da paixão que diminuiu. E que tem como ser trabalhado para que cresça. Tá? A gente não pode, mais uma vez, querer achar o naturalismo de achar que as coisas vão acontecer naturalmente, inclusive no campo do sentimento. Agora o sentimento diminuiu, eu termino meu casamento. Né? Se diminuiu, eu fomento para que ele cresça. É isso que eu vou fazer. Então, os temperamentos eles nos ajudam muito, mas muito mesmo, a entender a outra pessoa para que a gente possa criar uma boa estratégia, para que a gente possa aprender a lidar com ela e, com isso, ter um casamento mais harmônico. Porque é o que eu falo, o casamento, eu falo sempre para os casais, casamento não é vencer brigas, não é ter um vitorioso e um derrotado. Todas as vezes que a gente acha que saiu vitorioso, a gente sabe que a gente perdeu. Entende? Criar um embate dentro do casamento já é uma derrota. No casamento não existe derrotados e vitoriosos.
Existem dois vitoriosos quando os dois estão bem e dois derrotados quando os dois saem mal. Entende? Então, para que haja uma vitória no casamento, os dois têm que estar bem. Para que haja uma derrota, basta que um esteja mal. Já afundou. O casamento são os dois para cima. Os dois se levantando. Então, eu tenho que querer, sim, aprender a perder brigas. Eu tenho que querer, sim, que meu marido ou minha esposa ela saia daquela discussão, saia daquela conversa, saia bem. É isso que eu tenho que ser, é isso que eu tenho que querer quando eu entro ali. Quando eu entro para conversar sobre um determinado aspecto. Qual é o meu objetivo quando eu termino aquele... Que a gente saia bem. Não que eu saia bem, mas que nós saíamos bem. Eu sempre falo que o casamento são 3 pessoas. O marido, a mulher e o amor entre os dois. Então, no fundo, o amor entre os dois, que essa terceira pessoa gerada, ela tem que sair fortalecida sempre. De modo que a gente tem que utilizar de tudo que a gente pode para que esse amor ele saia fortalecido, para que ele cresça. E a ferramenta dos temperamentos, o entendimento dos temperamentos, nos ajuda muito. Tá? Os gregos, essa ideia dos temperamentos, ela não é uma ideia nova, não é uma ideia... enfim, que surgiu agora. O Ítalo, ele trouxe, vamos dizer assim, ele tirou das catacumbas um negócio, os temperamentos que estavam um pouco esquecidos, né, há muitos anos, e trouxe à tona. Enfim, o livro novo do Ítalo, inclusive, é um livro fantástico, recomendo a todos a lerem, sobre os temperamentos. Mas é algo que existe há milhares e milhares de anos, que a humanidade inteira já estudava isso. Já percebia isso, né? E, enfim, a gente tem uma capacidade hoje na verdade, da sociedade moderna de esquecer aquilo que importa, né? Daquilo que vale a pena. E o tempo inteiro a gente tem que estar lembrando isso, né? Então, a ideia dos temperamentos também. Os antigos, eles associavam, né, as pessoas, a reação das pessoas, aos 4 elementos da natureza. Que quem assistiu aquele desenho, toda hora alguém vem e faz uma piada em relação a isso, aquele desenho antigo do Capitão Planeta, né, que tinha os 4 elementos da natureza e mais o 5º elemento lá, que era o coração, né? Então os 4 elementos, né, que representam, que é a representação simbólica de cada um dos temperamentos, que são o fogo, que é a representação simbólica do que a gente chama do colérico, o ar, que é a representação simbólica do sanguíneo, a água, a representação do fleumático, e a terra, a representação do melancólico. Obviamente não tem o coração. O coração é só no Capitão Planeta que existia aquilo ali, que ele juntava os 5 e formava o Capitão Planeta, né? Isso é só no desenho que existia aquilo. Tá? Por que isso? Por que essa representação simbólica, a gente poderia dizer, ignora um pouco isso, né? Os símbolos aí, isso aí não é o que vai fazer o mais importante, né? Vamos mostrar as características de cada um. Eu diria que é uma bobagem quem tenta se furtar a isso, né? Na verdade, é aí que a pessoa tem dificuldade de entender o temperamento. A primeira coisa que eu me recorro quando eu vou ajudar alguém a identificar o temperamento, ou vou observar um casal e tudo mais, é olhar, ao contrário, os elementos da natureza, né? Através dele a gente consegue ir além, né, do temperamento e entender uma série de coisas e o porquê de certas atitudes e inclusive de prever certas reações. Quando a gente pensa que o melancólico é terra, e tem vários tipos de terra, e é assim mesmo, né? Que é a junção do frio com o seco, a terra é seca, né? Por mais que ela tenha um pouco de... algumas terras sejam um pouco mais úmidas, mas em geral ela é seca. A gente imagina como uma coisa paralisada. A terra está parada, né? A gente olha a terra, é uma coisa
parada ali, estática. É uma coisa que se mantém. E a gente entende, quando a gente olha a Terra, uma série de características do melancólico, né? Simplesmente por olhar para um monte de terra. Né? Você parar, sei lá, vai para um campo e olha, né? A terra ali para. A terra não se move. Ela é movimentada. A terra é estática, passa o vento e a terra, em geral, continua ali. Né? Ela é mole, ela é molhada, ela absorve a água. Você bota fogo em cima da terra, ela continua sendo terra ali. A terra é algo difícil de se movimentar, difícil de sair do jeito que é. E também, do mesmo modo, se eu pego essa terra e levo para o outro canto, ela permanece no outro canto onde eu a levei e consegui levá-la quando eu fizer essa movimentação. Então a gente entende uma série de características do melancólico simplesmente observando a terra, né? A terra, ela fixa as coisas. Então, tipo assim, ela não esquece. Ela fixa bem. Então, o melancólico é uma pessoa que não esquece. Ela guarda os sentimentos, ela guarda os acontecimentos. E aqui não é questão de ter boa memória ou não ter boa memória. Não é nesse aspecto que eu estou levando em consideração, mas de fixar as coisas. Passou um caminhão aqui. Então, o melancólico, ele gosta das coisas fixas, ele gosta das coisas no mesmo lugar. Ele gosta de uma certa organização. Ele gosta de saber de uma certa rotina, ele saber o que ele vai acordar, o que ele vai fazer e o que vai vir depois. Ele está ali. Ele gosta de uma certa repetibilidade. Das coisas que se repetem, das coisas que se prevêem. Ele gosta de imaginar como vai chegar em casa e chegar em casa daquele jeito. Né? E aí chega em casa, às vezes está uma zona, aquilo interiormente dele mexe com ele, ele não consegue conceber muito bem aquilo, porque ele estava na expectativa de uma forma de... O problema de você fazer live na varanda são os vizinhos, às vezes, né? Agora a vizinha resolveu aspirar a casa. Enfim, faz parte. Tempos de pandemia, a coisa é assim. Então, tem essa dose de repetibilidade, de saber o que acontece, de rotina. Isso é próprio do melancólico. Ah lá, ele gosta de saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Exato, né? Então, enfim, caramba, toda segunda-feira eu comia um frango à parmegiana, né? A minha vida inteira, às segundas-feiras, é frango à parmegiana. Como assim não vai ter frango à parmegiana nessa segunda-feira? Todos os anos, no sábado, na sexta-feira santa, eu como bacalhau. Então, como assim esse ano não vai ter bacalhau na sexta-feira santa? É o fim do mundo pro melancólico. Entende? Não, porque ele é terra. Ele fixa. Ele quer do mesmo jeito todos os anos. Né? Depois tem o colégio. Eu vou falar de forma geral, como eu falei. Hoje a ideia não é... A gente vai aprofundar um dia só sobre o melancólico. E vamos olhar o relacionamento com o melancólico. Como é que eu me relacionar com o melancólico? Como é que eu, sendo melancólico, me relaciono com os outros? Né? E vamos tratar disso. Por isso que vamos tratar depois cada temperamento. Hoje eu estou enunciando. O colérico é o fogo. O fogo arde. O fogo queima. O fogo, depois que ele passa, se você olhar uma labareda ou olhar um incêndio numa floresta e olhar depois a floresta como fica depois de um incêndio, às vezes você não reconhece aquela floresta depois de um incêndio. Às vezes é assim um pouco o relacionamento com o colérico. Depois que se passa aquela discussão com o colérico, muitas vezes aquilo só sobram cinzas. Porque ele vai para botar fogo em tudo, muitas vezes. Ele vai para deixar a terra arrasada, mesmo que depois até se arrependa. Quando ele olha, caraca, botei fogo em tudo, ferrou. Meu Deus do céu, só sobrou carvão.
aquela floresta linda e eu botei fogo. Agora eu vou ter que reflorestar. Ferrou. Mas na hora é botar fogo. Entendeu? Eu comecei a queimar, é para queimar tudo aqui. Era para fazer isso, eu vou fazer até o fim. Até não sobrar mais galho. É isso aqui, a minha meta é essa. A minha meta agora que minha esposa entenda essa ideia. Então ela vai entender nem que na base da porrada. Quase assim. Vai ter que ser e vai ter que ser. É assim que o colérico age. Ele é melhor ou é pior? Não. É simplesmente o jeito dele. Quando passa dos limites, obviamente é algo ruim. Óbvio. Quando não passa dos limites, ele tem um poder de ponderação, de raciocínio rápido, de convencimento muito grande. Então, não é uma coisa ruim. O problema é que a outra pessoa, se não aprende a lidar com isso, começa às vezes também a aceitar tudo sem concordar. E aí começa a também ter uma certa problemas. Falaremos sobre isso quando trataremos melhor o colérico. Agora, não necessariamente, isso que eu dizia, o fogo é um fogo espalhafatoso, daquele que chama atenção, que explode. Nem todo fogo é explosão. Tem o fogo da vela, que ilumina. Ilumina a vida de todos. Então, numa escuridão tem a vela acesa. Ela nos ilumina, aquele fogo nos ilumina. Diz o caminho. Olha, ali tem uma vela. Né? Sabemos ali. Ela nos dá um norte. O colérico muitas vezes é esse norte, às vezes, né? Por saber para onde vai, ou por dizer que sabe para onde vai. Às vezes não é que tenha tanta convicção assim, mas ele demonstra dessa forma. Então esse é o fogo. Depois vemos o ar, que é o sanguíneo. O ar, ele está em todo canto. Às vezes sopra com uma brisa suave, igual a que está soprando agora aqui em mim, uma brisa gostosa, fresca. Às vezes é um ar quente, né, que vem com aquele calor próprio o calor próprio, que parece até de um colérico, né? E é uma coisa que é fluida, né? O sanguíneo é bem fluido, né? Então o ar está aqui, ele está acolá, ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? O ar, ele ocupa tudo, em todos os ambientes, né? Um ambiente a vácuo, sem ar, com o menor furinho, o ar toma conta de tudo. Aquilo que era vácuo, ele preenche rapidamente. Esse é o ar, ele sai entrando e preenchendo. E se a gente olhar, as pessoas sanguíneas são assim, né? Elas estão em todos os lugares, né? Se você está conversando aqui, o sanguíneo está conversando com você aqui, se tem alguém falando no sofá ali do lado, ele vai se intrometer na conversa de quem está no sofá aqui do lado, e se tem alguém falando no quarto, ele vai se intrometer na conversa do que está no quarto, ou seja, ele está em todos os ambientes ao mesmo tempo, né? E ele está feliz com todo mundo ao mesmo tempo, e ele está participando de várias coisas ao mesmo tempo, e se tem alguém batendo um papo na mesa ao lado, ele está ouvindo a mesa ao lado, né? E ao mesmo tempo está vendo a televisão, ao mesmo tempo está escrevendo, enfim, o sanguíneo está, só que tem a dificuldade de concentrar numa coisa. Por quê? Porque é muito fluido. Esse próprio do ar, né? Enfim, temos muitas coisas para falar sobre o ar. Não ficaria eu nesse aspecto do sanguíneo. Que, em geral, é uma pessoa que todo mundo gosta, né? Porque é uma pessoa que, em geral, é participativa, em geral, está junto com você. Enfim, está junto, mas também não está, né? Mas está ali. Né? É uma pessoa que tem dificuldade de atenção, mas é uma pessoa que esquece rápido, né? Porque a ar permanece no mesmo lugar com a Terra, está sempre voando, né? Então já esqueceu, né? Mas esquece as coisas boas rapidamente também, esquece as coisas ruins e as boas, né? Esqueceu. É impressionante. O cara briga hoje e amanhã no dia seguinte está falando normal com a esposa. Poxa, mas ele não percebeu o mal que fez para mim ontem à noite? Não lembra mesmo, não lembra, já esqueceu. Acredite, já esqueceu mesmo.
E é engraçado, às vezes você vai fazer mentoria com o sanguíneo, eu tenho que pedir às vezes para anotar, porque a pessoa, o que aconteceu, mano? Não sei, não lembro mais, enfim. Né? Se for casado com o melancólico vem a lista pronta, né, de tudo que aconteceu. Todos os problemas, todas coisas boas. O sanguíneo não lembra. Ele vai falar o que aconteceu meia hora antes. Ou uma coisa, sei lá, muito grave, assim. Aí tem que ser muito, né, para o cara ou para a mulher se tocar. E temos depois os fleumáticos, que são a água. É a água, né? A água, que é esse elemento que às vezes pode estar parado, que às vezes pode ser esse elemento que ele está rodeado por uma terra e vira um lago, ou ele pode estar dentro de um cano e andando com alta densidade, ou ele pode ser um grande mar que ele bate com as ondas, influenciada muitas vezes pelo vento ou pela maré. Então, de forma que a água, ela e os fleumáticos têm um pouco essas características, ela se deixar do lado dela, ela fica parada, ela para. A água, se você não a movimenta de alguma forma, com o vento, com as marés, através de uma bomba d'água, a água ela está parada. É assim o fleumático. Se não motivado por algo, ele está parado. Mas ele não esquenta, ele vai estar parado. Ele não está crescendo aquele monte de terra, acumulando coisas como o melancólico. Ele simplesmente não está acumulando nada, ele está parado. A água permanece no seu mesmo estado. Né? Ela pode virar uma água congelada, ela pode, enfim, mas ela precisa de um agente externo que o faça movimentar esta água, que o faça esquentar esta água. Então, de forma que o fleumático, ele é alguém que é levado, não é que ele seja, de certa forma, até influenciado, que ele vai bem com o ambiente. Então, é uma pessoa normalmente agradável, é uma pessoa na dele, mas agradável, porque ele vai bem com o ambiente. Em geral, é uma pessoa bem diplomática. Se ele está num ambiente onde está todo mundo esquentando aquela água dele esquenta. Caramba, então ele vai bem com o colérico. Se ele está rodeado de terra, de um melancólico, ele vai bem, ele se torna um lago, junto com aquele melancólico. Se vem o vento do sanguíneo, ele vai junto com esse ar do sanguíneo. Então ele é uma pessoa, em geral, o fleumático é uma pessoa agradável, porque é uma pessoa diplomática, uma pessoa que vai bem com qualquer um. E aí dá essa característica que as pessoas podem imaginar, que o fleumático é o melhor temperamento, por ser uma pessoa que vai bem com qualquer um. Só que tem um problema, né? Porque da mesma forma que ele vai bem, às vezes essa água deveria ir ao contrário. Ela não poderia esquentar. Ela deveria molhar aquele fogo para baixar um pouco o fogo. De vez em quando ela não poderia ficar ilhada para virar uma lagoa, ela deveria ganhar... ela deveria ir até o mar para dar continuidade. Ela não poderia seguir o vento aquele vento que vem impetuoso, mas ele deveria agir de forma diferente. Então, essa é a grande questão do fleumático. Falaremos muito mais, tem muito mais além disso. Tem água que vira pedra, muito fria, vai ficar salva assim. Então, olhando simplesmente para o símbolo, e é nisso que eu vou me ater com vocês nas próximas lives, quando a gente falar especificamente da relação, e que é o que nos interessa, a relação dos temperamentos, a gente vai olhar sobre o aspecto do símbolo. Né? Como é que é essa água com a terra? Como é que é essa água com fogo? Como é que é essa água com ar? Como é essa terra com fogo? Como é essa terra com o ar? Como é essa terra com a água? Como é esse fogo com a terra? Como é que é esse fogo com o ar? Como é que é esse fogo com a água? Como é que é esse ar com fogo? Como é esse ar com a terra? Como é esse ar com a água? E a gente olhando para esses símbolos, a gente vai conseguir
se encaixar em algum desses elementos da natureza. E ele vai ver claramente da forma como nós somos. Lógico, existem diferentes tipos de fleumáticos, diferentes tipos de coléricos, diferentes tipos de melancólicos, diferentes tipos de sanguíneo. Que são os aportes. Às vezes a gente tem o quente sobre o quente sobre o úmido, por exemplo, sei lá, de um sanguíneo, o quente que é mais forte que o úmido dele. Pode, da necessidade de atitude contrária ao fluxo? Pode, isso sem dúvida. Na verdade, pode, como não só pode, como deve. Já falei do melancólico, Leandro. E aí a gente vai ver que tem um pouco de diferença. Que às vezes eu tenho um sanguíneo, por exemplo, que é quente sobre o úmido, que ele é diferente do sanguíneo úmido sobre quente, um aporte seco, por exemplo. Então, de forma que a gente poderia ter 3 tipos, em geral, sanguíneos, 3 tipos de fleumáticos, 3 tipos de melancólico e 3 tipos de coléricos em linhas gerais. Tá? Depois, obviamente, como eu estou falando, como eu falei no início e vou repetir, né? Esse é o aspecto do temperamento. Agora, tem um aspecto da nossa personalidade. Uma pessoa, certo? Os grandes pessoas da história, sejam pessoas boas como pessoas muito ruins na história, se você olhar a biografia do final da vida da pessoa, você não sabe dizer o temperamento dela. Você não sabe. Tá? Por quê? Sei lá, vê a personalidade de Cristo, o temperamento de Cristo. Você não sabe dizer. Não tem como dizer isso. Né? Poderia se dizer que ele não teria um temperamento específico, inclusive. Tá? Como o homem deveria ter? Deveria. Você não vai conseguir identificar. Dos apóstolos, você consegue identificar. Dos apóstolos, você consegue identificar o temperamento deles. De Cristo, não. Olhar a vida de um santo no final da sua vida, você não sabe qual é o temperamento dele. Porque a personalidade dele está muito acima. As virtudes dele estão muito acima do temperamento. Você já não consegue olhar mais. Você consegue, olhando a biografia dele no início da vida, na juventude, em geral ali, sei lá. Você pegar um São Domingos Sávio que morreu com 14 anos, nem ali. É difícil você identificar ali. Você vai pegar um homem, uma maldade extrema, um Hitler da vida. Difícil você, no fim da vida dele, saber. Ah, não, mas ele era colérico, porque ele tinha aquele jeito. Não sei. Ele era colérico ou não era colérico, não. Enfim, nunca parei para fazer uma análise de Hitler. Parece colérico, né? Mas, enfim, não pela agitação, para aquele... Quem assistiu aquele filme A Queda, né? A interpretação magistral do ator, esqueci o nome dele, do Hitler ali. As pessoas fazem muito meme com aquilo. Qual que era? Difícil dizer de Nossa Senhora, também assim como de Cristo. Difícil. Dificílimo. Saber o personagem, talvez ele pela determinação de Hitler e nas ideias, talvez pudesse ser um colérico por isso, pelas metas, não pelo jeito de ser. Mas se você olhar bem, todo grande ser humano, de certa forma, era uma pessoa com as metas muito claras na cabeça e com a atuação muito clara em relação às suas metas. Mas você consegue identificar. Eu nunca parei para fazer uma análise, por exemplo, disso. Mas na base você conseguiria. Acredito que, por exemplo, de Hitler seria colérico. Mas você consegue. Né? Agora, olhar simplesmente o fim da vida da pessoa, você não consegue. Por esse aspecto da personalidade que é o mais importante no fim das coisas. De forma que eu queria terminar essa live de hoje lembrando disso. O temperamento é uma ferramenta, é algo muito importante para a gente conhecer no nosso relacionamento, para nos conhecermos, mas não é algo determinístico. Tá? Ninguém pode dizer que se separou, que fez uma grande cagada na vida, usar isso como um argumento para os erros que a gente comete. Ah, não, porque é meu jeito de ser, meu temperamento. Eu aprendi que era meu temperamento, me aprendi até os símbolos agora. Né? É assim, eu sou assim. Nananina não. Né? Isso é um jeito natural que a gente tem que aprender a lidar, e não para usar como desculpa para os nossos atos errados. São Paulo era colérico? Sim. O São Pedro era sanguíneo.
Entende? A gente tem que olhar, olhar as coisas com mais profundidade, não ficar simplesmente preso ao nosso temperamento. O nosso temperamento vai nos ajudar a ser bons em umas coisas e ruins em outras. Dar mais vazão àquilo que o nosso temperamento ajuda e aprender a lidar com aquilo que não nos ajuda tanto. Entende? De forma que você poderia imaginar, todo presidente de empresa deveria ser um colérico. Olha, não. Simplesmente eles vão ter estilos de liderança diferentes. O colérico, vamos dizer assim, seja o mais tradicional em termos de liderança de uma empresa. Não quer dizer que seja o melhor, mas o que mais aparece. São Francisco de Sales era colérico. Os grandes místicos, já que vocês já entraram na esfera dos santos, os grandes místicos eram os melancólicos. Entende? Por quê? Porque o melancólico tem essa facilidade de ter uma vida de piedade, de silenciar, de manter uma ordem interior. Então, os místicos, os grandes místicos, vamos dizer assim, as grandes ordens, inclusive, focadas na oração, de silêncio, foram formadas, em geral, por melancólicos. Santa Teresa, São João da Cruz. Entende? São facilidades que nos predispõem a algo, mas não necessariamente. Não, o sanguíneo não pode ser uma pessoa que reze muito. Não que o sanguíneo não consiga ser um contemplativo, não. Mas a forma dele rezar própria dele seria um pouco diferente. De forma que não há melhor nem pior. Isso é muito importante olhar. Isso seria muito importante a gente observar. Tá? O São Francisco de Assis, ou ele é fleumático ou ele é sanguíneo. Ele é úmido. O padre Paulo Ricardo, ele tem, dizendo de cada um dos santos, eu não vou lembrar, ele fez uma análise mais profunda. Eu estou aqui chutando um pouco, porque eu não parei aqui para analisar. Tá legal? Eu posso falar besteira. De modo que a gente tem que... Então, você não é melancólica, Sueli. Não tem dificuldade de ordem, de silêncio. Olha, dificilmente você é melancólica. De modo que o temperamento é uma grande ferramenta, uma grande ajuda que a gente pode ter. Tá? Mas não como algo determinístico, não como algo que a gente... lembrei o que eu ia dizer. Acabei me perdendo aqui. Vocês me perdoem. De modo que não há temperamento melhor e nem pior que o outro. É isso que eu queria dizer. Tá? Não existe melhor nem pior. Simplesmente são formas diferentes de reagir às coisas. Isso que a gente tem que olhar. Não, porque a minha forma de lidar é muito melhor do que o meu marido, do meu temperamento é muito melhor que o dele. Não ache isso. Você vai estar errando. Tá? Para determinadas ocasiões, para determinadas coisas, talvez um aspecto, se a gente analisar bem, talvez seja melhor que o outro. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Entende? Porque normalmente a gente tende a qualificar algo vendo as suas consequências. É assim que a gente faz. Não, então, puxa vida, o fleumático ali com toda a sua diplomacia, ele conseguiu resolver o negócio, puxa vida. Então, o melhor é que a gente seja fleumático ali, porque, puxa vida, era a melhor situação, era o fleumático. Lógico, você viu na consequência, depois vê, mas às vezes era melhor uma forma um pouco mais agitada, um pouco menos raciocinada, menos ordenada de um sanguíneo para resolver aquilo. Exatamente. Não é de ferramenta, mas não desculpa não melhorar. Nunca, Ana. Nunca desculpa. Nunca. Isso tem que servir para nós, não para os outros.
Entendeu? Tem que servir para nós melhorarmos a nós mesmos, não para nós qualificarmos, denegrirmos, rebaixarmos os outros. Não é para isso. Mas para entendermos os outros. Quando eu entendi a questão dos temperamentos dentro de casa, meu, da minha esposa, das crianças, e eu da minha esposa com as crianças, muitas coisas ficaram claras. A forma de educar, tá aí a Adriana, brilhante. Eu tenho uma filha sanguínea. Não adianta querer que a minha filha sanguínea estude da mesma forma que o meu filho melancólico. Não adianta. Não adianta que eu fale do mesmo jeito com a minha filha sanguínea que o meu filho melancólico. Não adianta. Não adianta eu fazer uma mentoria e ajudar uma esposa a lidar com o meu marido fleumático da mesma forma com o meu marido colérico. Não vai. Não vai. Entende? Vocês perguntavam o meu temperamento. Eu sou melancólico. Né? Melancólico. Diz o Ítalo que ele é fleumático. Alguns acham que ele é melancólico. Enfim, tem essas questões. Tem outros acham que ele é colérico. Difícil, em alguns momentos da vida, se a pessoa não te disser, você saber. Você já não vai saber mais. Porque, como eu falei, as virtudes elas começam a aparecer mais que o temperamento. Então, você vai saber por outras formas. Né? Às vezes, pela expressão da face, é até mais fácil, às vezes, porque na expressão ela tá dita muita coisa. Tá? Enfim, essa era a live de hoje. Então, depois nós agora trabalharemos cada quinta-feira um temperamento específico. Não sei com qual que eu vou começar. Então, só para deixar os sanguíneos agitados, entendeu? Deixar eles nervosos e ansiosos. Eu não vou dizer qual que é. Você tá brabo, hein, Leandro? Sanguíneo e melancólico. Ai. Tá bom? Então, a gente vai começar por um deles. Não sei ainda. Vocês saberão, acompanhem os stories e direi quais serão. Mas serão 4 semanas, cada semana um deles, cada um deles. E aí, no último, talvez eu faça uma brincadeirinha da gente ir identificando o temperamento de vocês aí. Tá bom? Mas aí seria numa quinta live. Seria o encerramento dessas lives de temperamento. A gente pode fazer, de repente, essa brincadeirinha que o pessoal adora, a identificar temperamento através da fisionomia. Tá bom? Foi ótimo estar com vocês hoje, que foi mais cedo, porque hoje à noite é Quinta-feira Santa. Então, hoje à noite é um dia de oração. Então, hoje fizemos na hora do almoço. Tá bom? Que ótimo, Nanu. Continue sempre aqui. Tá legal? Teremos várias lives com convidados também. Queria já adiantar, com várias pessoas que vocês conhecem aí na internet. Teremos muitas. Já estamos fechando algumas. E ao longo da semana eu vou divulgando para você. Tá bom?